a Jesus. Nós como igreja recebemos essa tua vida, um fôlego novo. Creia, 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 creia. Você não está aqui por acaso. Deus não atraiu você hoje por acaso. Temos muita gente, apesar de poucos, na nossa igreja. Mas foi você que ouviu e se deixou ser atraído para este lugar nessa noite. Então não desperdice. Recebe a vida de Deus. Não importa se já se foi a alegria, se já se foi a esperança, se a sua vergonha foi exposta para um monte de gente. Não importa. Não importa. Se o Espírito Santo de Deus, em alguma dessas músicas, tocou no seu coração e falou: eu quero ressuscitar esta área. Se em algum momento Ele falou: eu quero fazer nascer, brotar novamente flores lindas que perfumam o jardim de Deus, não duvide. A palavra profética do Senhor está sobre este lugar e sobre a sua vida. Tenha fé. Se está difícil acreditar, mesmo você sabendo que não sou eu que estou dizendo, é o próprio Senhor que está dizendo, mas ainda assim está difícil de acreditar, no seu espírito clame, como o pai daquela moça ou daquele rapaz, eu não me lembro, mas ele chegou para Jesus e falou: eu creio no Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Peça a ajuda do Senhor, porque Ele já liberou a palavra dEle sobre a sua vida nessa noite. Palavras que condizem com os pensamentos dEle sobre você. Pensamentos de bem e não de mal. Recebe a vida do Senhor nessa noite. É a vida dEle. Fique firmado nele para que essa vida não morra. Essa vida só continua viva se nós permanecermos nele. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. O Senhor nos atraiu até aqui com cordas de amor, de graça e misericórdia. E nós estamos diante do Senhor com tudo que nós temos, mesmo que pareça nada, porque o Senhor é fiel. E nós cremos que do nada o Senhor faz surgir tudo. Que da morte realmente vem a vida. Nós tomamos posse dessa palavra nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queria convidar vocês, antes de sentar, a abrir a Bíblia de vocês em Mateus. Mateus 12, do 33 ao 37. Mateus 12, do 33 ao 37. Na minha versão fala assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Porque pelo seu fruto
se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. E a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas. Mas a pessoa má, do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Porque pelas suas palavras, ou você será justificado, e pelas suas palavras você será condenado. Pode sentar. O nosso versículo áureo está em Provérbios 18, nos versículos 20 e 21. E fala: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Bom, desde que a gente chegou aqui, a gente já gastou, né? Saliva, a gente já gastou palavras, seja cantando, seja cumprimentando os irmãos. Acho que todo mundo chegou a cumprimentar o presbítero e a presbítera. Então, só nessa 1 hora, a gente já proferiu várias palavras, várias frases já saíram da nossa boca. Imagina, então, se a gente for parar para pensar, desde quando a gente aprendeu a falar, quando a gente era pitiquinho, até hoje, quantas palavras não foram ditas, quanta saliva a gente não gastou. E o próprio Jesus fala que a nossa condenação ou justificação está atrelado a exatamente isso, a como a gente gastou as nossas palavras, como a gente gastou a nossa saliva. E aí você pode me falar, não, mas espera aí, a minha salvação vem da graça, da fé em Jesus. Sim, então em Romanos 10:10 fala assim: porque com o coração se crê para a justiça, ou seja, a fé na graça de Deus, e com a boca se confessa para a salvação. Então sempre vai estar atrelado uma coisa à outra. Por isso que Jesus fala em Mateus, que nós daremos conta de toda a palavra inútil que nós falamos, e a balança, se a gente falou mais inútil ou mais útil, vai ajudar a determinar se seremos condenados ou justificados. Um dia, já faz uns meses, já a gente estava na casa da presbítera, e o Ricardinho veio com a reflexão: por que no apelo a gente tem que chamar a pessoa para que ela venha à frente? Mas e se a pessoa for tímida? Eu não sei se era bem essa, né? Mas se ela for tímida, ela vai ser mais difícil para ela sair do lugar, vir e falar, eu aceito, confesso, não sei o quê. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a importância de nós falarmos, de nós confessarmos. Né? Em Romanos nós lemos que com o coração nós cremos, mas com a boca nós confessamos para a salvação. Por isso que é importante nós confessarmos sim que nós cremos no Senhor Jesus. Porque crer apenas, né, crer no meu coração, sem ele estar ligado a uma ação propriamente dita, quer dizer que eu apenas estou convencida. Mas Deus não quer simpatizantes, ele não quer apenas convencidos, ele quer convertidos. E para isso é preciso que junto com o crer esteja aliado a ele uma ação, de preferência a começar pelo confessar da nossa boca. Então, Deus quer que nós sejamos testemunhas vivas, reais dele aqui no mundo. Então a gente precisa entender que tudo, não é a maioria, não é uma parte, mas tudo que sai da nossa boca tem poder de ação. E não só, isso é muito importante, não é só na nossa vida. Tudo que nós falamos não vai influenciar só a mim, né? Acho que muita gente já ouviu, a vida é minha, eu faço dela o que ela quiser. Então eu escolho o que eu quero, afinal a vida é meu. Só que quando nós
falamos, a gente influencia não só a nossa vida, a gente influencia a vida das pessoas ao nosso redor, principalmente as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade. Então, quem tem filhos, quem lidera uma equipe, quem é esposo, que aí tem a esposa, e por aí vai. Se nós temos pessoas debaixo da nossa autoridade, é batata que não vai... O que eu falar, o que você falar, vai influenciar não só a minha vida, mas a vida dessas pessoas. E hoje, eu vim na intenção de incentivar cada um de vocês, assim como o próprio Senhor já vem vindo, porque eu comecei a escrever essa palavra em janeiro. Olha quando eu vou pregar. Depois que o presbítero pregou sobre o machado que caiu, eu falei, ai meu Deus, olha lá o machado. Aí eu fui, confessei, caiu ali quando eu deixei de fazer aquilo. Parei para pensar naquilo outro. Aí Deus foi lá, resgatou o machado e agora eu estou aqui. Aí ele me incentivou a pensar sobre isso. E eu queria incentivar vocês a pensarem com mais atenção no poder da palavra. E aí você pode me perguntar, tá, mas por que a palavra, o que eu falo é tão importante assim? A gente vê isso desde a criação do mundo. Se nós formos lá para Gênesis, né, todo mundo acho que se lembra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Até que Deus disse, haja, foi uma palavra, e puf! Ele falou, haja luz, de repente veio a luz. Ele falou, haja terra, e foi formando as montanhas e tudo mais. Aí ele falou, haja o passarinho, haja a galinha, haja o peixinho. E aí foi vindo. Então, assim, desde quando tudo era nada, e passou a ser tudo isso que a gente vê. E aí eu queria convidar você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Pensa nas outras pessoas. Nem todo mundo consegue ver, mas tem uma árvore lá fora. Quando nós olhamos para isso, é a prova de que a palavra tem poder e eficácia. Porque foi só Deus falar, haja. E eu e você estamos aqui. Aquela árvore está plantada lá e tudo que existe está no seu lugar. Em Salmos 33:6, não só em Gênesis, mas em Salmos também fala, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro da sua boca. Então, em Salmos está só um resumo, bem resumido, mas se a gente quiser os detalhes, é só voltar lá em Gênesis, de que realmente, por uma palavra, tudo começou. E aí depois foram vindo outras palavras e mais palavras. E nós, acho que todos aqui sabemos que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis 1. E em João, o escritor fala que nós, quando aceitamos Jesus, fomos feitos filhos de Deus. Então, se nós que somos imagem e semelhança de Deus e filhos dele, podemos entender que o mesmo poder que o próprio Deus tem da palavra, esse poder também está sobre a nossa vida a partir da nossa boca. Senão ele não tinha feito a gente com boca. Ele tinha feito só com o ouvido, o olho e o nariz. Só. Se ele não quisesse que a gente usasse a boca, não tinha feito a boca. Então, a ideia hoje é a gente prestar mais atenção nesse assunto e entender a responsabilidade do poder da nossa fala, do poder que sai toda vez que a gente lança uma palavra. E assim, acho que toda vez que eu vier pregar, eu vou ter que falar que Jesus é fofinho. E Deus é fofinho mesmo. Ele não vem simplesmente e joga no nosso colo, essa é a responsabilidade. Você tem responsabilidade sobre tudo que vai sair da sua boca, você que lute e sai correndo. Deus não faz assim. Ele não joga a responsabilidade no nosso colo e nós que lutemos, não. Ele fala assim,
eu vou te dar essa responsabilidade, mas eu vou te ensinar a dar valor a ela e a utilizá-la. Isso a gente consegue ver lá em Ezequiel 3, no versículo 10, que fala assim: ainda me disse mais, filho do homem, guarde em seu coração todas as minhas palavras que eu lhe falar, e ouça-as com muita atenção. Aí você me fala, tá bom, Natalinha, até agora você estava falando de palavras que eu falo, que você fala, e agora de repente você quer falar que Deus está falando do coração, não só do coração, mas do que Ele fala, e Ele frisa que a gente tem que prestar atenção no que Ele fala, e ainda o que fazer com isso, que é guardar no coração, aí já embananou tudo. E aí, eu vou dizer que não embananou. Tem vários versículos para a gente entender a ligação entre coração, boca, entender e prestar atenção no que o Senhor fala. Mateus 15, 18 e 19, fala assim: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Voltando um pouquinho, 3 capítulos para trás, em Mateus 12, 34, Jesus também fala, faz parte do que a gente leu no nosso texto no começo. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. E o último versículo que eu separei para a gente entender essa união, esse entrelaçamento, de que tem a ver o coração com a boca, está em Salmos 119, do 11 ao 13, que fala assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios tenho narrado os teus juízos da tua boca. Então, o que a gente pode entender é que tem muito mais versículos que nos ensinam, mas eu escolhi essas três passagens, aliás, que elas mostram que, se a gente for parar para pensar, o coração, a boca, a fala, as palavras são mais ou menos tudo farinha do mesmo saco. Então, tudo uma coisa só. Porque não tem como você falar de um sem falar do outro. Não tem como você olhar um e não ver o reflexo do outro. E é realmente isso. É como se a nossa boca fosse um espelho. Então, se eu tivesse um espelho aqui na minha mão e eu estivesse de frente para ele, o que eu veria? Eu veria o meu rostinho lindo. Agora, quando a gente olha para a nossa boca, quando a gente ouve o que sai dela, a gente consegue ver exatamente o que a gente guardou dentro do nosso coraçãozinho lindo. Por causa desses versículos que a gente entendeu aqui. Então, a gente consegue entender, quando a gente para pensar nisso, a gente consegue entender algumas coisas, tanto sobre nós, quanto sobre algumas pessoas. Eu não sei se eu já contei aqui, mas eu já quebrei os meus dedinhos. Eu falo muito no diminutivo, né? Enfim, eu estava uma vez na porta, tipo assim, ó. Aqui. Aí, o vento bateu e prendeu a minha mão bem na dobradiça da porta. Ai, meu Deus, o moço que eu estava conversando na rua, que ele estava perguntando se a minha mãe ia querer desinfetante, larguei ele lá e comecei a chorar. O presbítero, que foi eu? Que coisa. Ele, que coisa. Eu só conseguia falar, que coisa. No final das contas, a gente descobriu que deu fratura por esmagamento, então foi um negócio sério. E eu só conseguia falar, que coisa. Mas, e se naquela época o meu coração não estivesse cheio de coisas? Ele estivesse cheio de maldade,
de ira? Será que por muito menos, não precisava nem ter quebrado o dente, só o dente não, o dedo. Só de dar uma topada, será que não teria saído um palavrão, algo tipo mais sério? Então, a gente consegue entender o que a gente tem deixado guardar nos nossos corações, né? E aí, eu queria convidar vocês a praticar, já que a gente está aprendendo o poder da oração e o que a gente fala com a nossa boca faz parte também da nossa oração ou também do que a gente lança no mundo espiritual. Eu queria convidar, aí você que sabe, se quer levantar suas mãos, fechar o olho ou pôr a mão no coração, o que você quiser. Mas eu vou falar e eu quero pedir que vocês repitam, por favor. Jesus, eu te amo e quero te amar como o Senhor merece ser amado. Eu creio que tudo que existe foi criado mediante a palavra do único Deus. Eu creio que a língua tem poder de vida e de morte. E a partir de hoje, comerei os seus frutos de vida. Amém. Então, nós acabamos de exercitar isso que nós estamos conversando desde o começo. A nossa boca. Nós vamos dar conta exatamente disso que nós acabamos de dizer aqui. Vai ser uma das coisas que nós vamos dar conta no grande dia. E esses dias, na verdade que já faz uns meses, eu estava conversando com o Ricardinho sobre a intenção. O Ricardinho resolveu que quer ficar fortão. E aí, não vou te expor, calma. E aí ele está treinando em casa, só que ele está treinando mais firme. Então ele tem lá uma rotina de exercícios, cada dia ele tem um exercício diferente para ele fazer. Aí eu falei assim, Ricardinho, o que você acha de eu pesquisar receitas de pré-treino e de pós-treino? Aí ele, não precisa. Só o treino e a alimentação que a gente já tem, que é relativamente saudável, já é suficiente. Aí eu lembro que eu falei assim, mas tudo que a gente faz com intenção é mais poderoso. Aí ele, não precisa. Mas aquilo que eu mesma falei ficou martelando na minha cabeça. O que a gente faz com intenção é mais poderoso. O que a gente faz com intenção é mais poderoso. Eu falei, e não é que é mesmo? O exemplo mesmo das refeições. Aqui todo mundo come, né? Ninguém tende ou deveria ser diferente. E com as palavras não é diferente. É a mesma coisa. Então, a gente fala todo dia. Algumas pessoas falam mais, tipo eu. O tempo todo tá falando, todo dia nós estamos falando, porque graças a Deus aqui não tem ninguém mudo. Mas às vezes a gente fala tanto, mas fala tanto que a gente até esquece o que fala. Eu e a presbítera campeã. Ah, vocês falaram tal coisa. Eu falei, não falei isso não. Mas falou. O presbítero e o Ricardinho são os que mais sofrem. Não, você falou sim. Não lembro de ter falado isso não. As duas. Porque fala tanto que a gente acaba não tendo condição de gravar tudo que a gente fala. Mas, já que a gente vai falar de qualquer forma, e se a gente começar a colocar a intenção quando a gente fala? E nisso, a gente acaba aliando muito com o profetizar. Aí, no dicionário, se vocês forem procurar, o que significa a palavra profetizar, dentre vários significados, fala assim, dizer antecipadamente o que vai acontecer, por direção divina ou não. Aí agora eu lembrei do presbítero uma vez, nem tinha escrito aqui, mas eu lembrei. Há muito tempo, acho que uns 10 estava boa,
E a gente falou, vó, vamos apostar corrida. Aí imagina, nós 3 correndo e a avó correndo atrás. Aí, o que o presbítero falou? Vai cair. Quando ele falou, ui, puf, ela com a cara no chão, no asfalto. Então, assim, ele predisse algo que ia acontecer. Se ele não tivesse falado, eu tenho certeza que ela não ia ter caído. A culpa foi do bichinho, que profetizou uma situação. Ele disse o que ia acontecer antes mesmo dela acontecer. E isso tem muito a ver com o falar com intenção. Então, se a gente for lembrar lá do nosso verso áureo, em Provérbios 18, ele fala: a língua tem poder sobre a vida e a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, quando nós estamos profetizando, ou quando nós falamos algo, conscientes ou não, nós estamos plantando sementes, porque tudo que sai da nossa língua dá fruto, como disse lá em Provérbios 18. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, ou seja, toda palavra lançada é uma semente. E essas sementes podem ser ou de vida ou de morte, como está escrito em Provérbios. Então, por isso que a gente tem que prestar atenção na intenção, porque quando a gente entende esses detalhes, a gente para de só ficar soltando palavra solta, palavra aleatória e não sei. Acabou a briga, ele realmente não voltou mais para casa, e com o passar dos meses e dos anos, aquele rapaz começou a agir realmente como alguém que não tem paternidade, como alguém que não tem uma casa para onde voltar, então ele começou a morar na rua, ele começou a perder a consciência de quem ele era. Você chamava fulano, que fulano? Ele não sabia mais quem ele era, porque aquelas palavras duras do pai dele, de que você não é ninguém, realmente ele colheu o fruto. Ele colheu o fruto de que ele não tinha mais um pai, de que ele não era ninguém, e não sei o quê. E depois de um tempo ele estava vivendo como um indigente e louco, sem consciência nenhuma da vida, de que ele era um ser humano e que vivia no meio de uma sociedade. Então, eu acredito que o pai daquele rapaz não tinha noção de que ele estava plantando uma semente com a boca dele, de que aquelas palavras, o filho dele ia colher os frutos, e ele também, porque no fim ele perdeu um filho. Mas a diferença aqui é que Jesus não estava com o coração cheio de ira como o daquele homem, porque o que a gente entende, pelo que a gente já leu de todos os versículos até agora, é que se aquele pai lançou tudo aquilo sobre aquele filho, é porque é aquilo que estava dentro do coração dele. Mas a gente entende que Jesus não lançou aquela palavra na figueira porque ele estava com o coração cheio. Não. Jesus escolheu exatamente uma situação para nos ensinar, porque ele falou: irai-vos, mas não pequeis. Então, o coração de Jesus não estava cheio de maldade, tanto que todo o resto a gente vê. O leproso chegar: se você quiser, pode me curar. Ele fala: quero, seja limpo. Chega o outro cego: sim, quero que veja, levanta e anda e tudo mais. Então a gente vê que não era questão de coração cheio de ira e amargura de Jesus. Realmente foi uma situação específica para nos ensinar que o fruto, seja bom ou seja ruim, não influencia somente a nossa vida, mas influencia de outras pessoas, que no caso de Jesus foi a figueira e tantas outras pessoas. E aí agora a gente vai entender que o que a gente fala tem influência sobre nós mesmos. Eu queria convidar vocês a abrirem a Bíblia, para que a gente não perca o costume de abrir, em Salmos 27. Salmos, bem facinho de achar.
27. A gente vai ler do 1 ao 3. Depois vamos pular uns versículos para frente, mas vamos começar pelo 1. Salmos 27, no versículo 1, a minha versão fala assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. No versículo 6. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. E no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. No 10 ele fala: Porque mesmo que se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. No versículo 13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. 14, espere no Senhor. Aqui ele está falando para a própria alma dele. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Então aqui o próprio salmista já estava profetizando, ou seja, ele estava dizendo algo que ia acontecer antes de acontecer. Então ele já profetizou sobre a própria vida dele. Quando tudo der ruim, eu ainda vou estar firmado. Quando ninguém mais me amar, mesmo aqueles que eram para ser o exemplo de amor na minha vida, o Senhor vai estar me amando. Mesmo que todo mundo fique contra mim, o Senhor é a minha força. E ele ainda colocou: espero no Senhor, me animo nele e me fortifico nele. Então, a gente pode e deve sim, não só escolher as sementes que a gente vai plantar com a nossa boca, que vai interferir na vida dos outros, mas a gente também deve escolher as sementes que nós vamos plantar sobre a nossa própria vida. No mundo por aí, principalmente os coachings, os grandes empresários, se você for ler os livros desses empresários super renomados que tiveram sucesso, a maioria deles, eles têm uma tática, uma técnica que eles chamam de técnica das afirmações. Cada um dá o seu nome, mas é basicamente isso. Eles escolhem um período do dia, a maioria escolhe o período da manhã, e eles anotam, afirmações sobre eles. Então, eles param, olham para o nada e se imaginam: daqui 5 anos, eu quero estar desempenhando este cargo, nesta empresa, ganhando este salário e todas essas coisas. E aí eles começam a profetizar. Eles não sabem que estão profetizando, mas eles realmente falam com a boca deles. Sentado lá no sofá deles ou em pé, eles falam: eu tenho capacidade de chegar naquele cargo. Eu tenho habilidade para receber tal salário. Eu consigo chegar em tal lugar. E a maioria deles que faz esse exercício de falar onde eles querem chegar, eles chegam. Quando a gente lê ou quando ouve esses coachings falando, eles falam: tem provas até científicas de que quando você fala repetidas vezes, todos os dias, você alcança aquilo que você falou todos os dias. E, na verdade, isso nada mais é do que o nosso versículo áureo, em Provérbios 18, que fala: a língua tem o poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, essas pessoas, apesar de não ter a consciência geral e mais abrangente que nós temos no Senhor Jesus, eles gostam, eles entendem o poder do que nós falamos, o poder de falar com a intenção de escolher a semente para escolher o fruto que nós vamos comer. E aí, em Jesus, nós temos uma
consciência maior, porque a gente sabe que nós realmente estamos profetizando e não é só sobre onde nós queremos chegar, com trabalho e tudo mais. Mas o próprio Deus fala, guarda no seu coração o que eu te dizer, porque quando você falar, vai ter um filtro automático só de sementes boas para frutos bons. Porque quando o nosso coração está cheio do Senhor, quando o nosso coração está cheio do que Deus falou para nós, é quase que automático. Tudo que sai dá fruto bom, tudo que sai dá fruto bom. E aí, a gente acaba realmente usando o poder, entendendo a responsabilidade que nós falamos lá no início, que Deus nos entregou da palavra, e Ele nos ensinando, é um peso, é uma responsabilidade grande, mas dá para colher dos seus frutos bons, se você quiser usar. E aí, vamos praticar de novo. Aí agora a gente vai começar profetizando sobre nós mesmos. Então, lembra daquilo que já foi dito até agora. O poder de você falar com a intenção. Escolhe as suas sementes. Não fala à toa, porque você vai colher. O que você repetir comigo, eu já sei que nós vamos colher. São frutos de vida. Mas que essa prática que a gente está fazendo agora seja só o início de todos os outros frutos que nós vamos colher a partir de hoje, amém? Então repete comigo. Eu creio em Jesus Cristo e que Ele foi enviado por Deus para a remissão dos meus pecados. Me perdoa, Pai, pelas coisas que eu fiz, ou falei, ou deixei de fazer, ou deixei de falar, que te entristeceu. Aí aqui você vai colocar o seu gênero. Eu sou filha amada. Os homens, eu sou filho amado. Eu sou filha amada. Eu honro a graça de Deus. E a vivo todos os dias. Sou uma pessoa que leva a luz de Jesus dentro da minha casa e na sociedade que eu vivo. E agora a gente vai profetizar sobre a nossa casa e sobre a nossa família. Minha casa é abençoada. Todos nós que moramos nela, andamos no Espírito. Minha casa é um lugar de paz e de bondade e de harmonia. Minha família é abençoada e abençoadora. Todos nós servimos ao Senhor. Amém. Então, nós cremos que tudo isso que nós falamos hoje foi uma semente plantada de frutos de vida. E se nós quisermos continuar colhendo estes frutos, nós podemos falar essas palavras todos os dias. Você pode me falar, tá, mas o que você falou aí não é bem realidade que está lá em casa. Nem todos andam no Espírito, igual a gente falou. Nem todos levam a luz de Jesus. Nem sempre é um lugar de paz ou de bondade. Então, é aí que entra a intenção na fala. É o profetizar. Não importa se ainda não é. Nós vamos falar e falar e falar até que seja. Porque se Deus nos deu esse poder de fala, a gente vai desperdiçar ele com bobagem? Ou com palavras ruins? Não, a gente vai agora com toda a intenção, com todo entendimento, todos os dias até a gente morrer. A gente não vai mais virar e falar, seu traste, a gente fala, seu abençoado, lindo, cheiroso. Então,
que a partir de agora, o Espírito Santo de Deus, que atraiu cada um de nós, toda vez que for sair uma palavra meio torta, ele vai falar, não, fala outra. E a gente vai trocar a palavra. E se em algum momento nós dissermos a palavra torta, que pode produzir fruto de morte, que nós possamos rebater com a palavra que vai trazer fruto de vida. Porque a vida é mais forte do que a morte. A morte não resistiu e Jesus venceu para nos dar vida e vida em abundância. Amém? Eu sei que não dá para escolher todas as palavras, todas as sementes, principalmente se você for tagarela igual eu. Mas que a gente possa tentar, na maioria delas, realmente estar com a intenção. E lembrar que quando nós falamos, a gente não está só falando, nós estamos profetizando, que é como nós cantamos na última música. E vamos começar a nos atentar, então, para as sementes que nós estamos plantando. Não importa o que já foi plantado, o fruto que já foi colhido, está zerado. Quando Deus nos atraiu para este culto, Ele falou assim, vamos mudar. Agora é ceifa nova, colheita nova. Eu quero que vocês usem a boca de vocês para frutos de vida. E é isso. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé e realmente crer no seu coração que o poder da vida e da morte está na sua boca e que a partir de hoje você vai profetizar vida, vida, vida na sua casa, na sua própria vida. Não importa se ela está como morte, a partir de hoje, ela é vida. A vida de Deus. A gente vai cantar mais uma vez essa última música. E eu quero te convidar a cantar com toda a fé que você tem. E até aquela que você ainda não tem, porque eu já profetizo na sua vida que você tem mais fé. Amém? Então, que a gente possa receber essa palavra de vida do Senhor para as nossas vidas. Nós vamos cantar crendo que a vida de Deus está entrando dentro dos nossos corações. E o nosso coração vai estar tão cheio de vida, que das nossas bocas só vai sair fruto de vida. Amém?
ressuscitar. Suas mãos levantadas, os seus olhos fechados, para que o seu coração esteja ligado só com o Pai, sem distração. O Espírito Santo de Deus está aqui, derramando do seu Espírito, porque o Espírito de Deus nos ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados de coração e a libertar os que estão cativos. Amém, Jesus. A vida de Deus está sendo derramada sobre a sua vida neste momento. Amém. Apenas receba, receba a alegria de volta, Oh Deus, a paz de volta, o ânimo de volta, a disciplina de volta. oh Deus, A vontade de fazer de volta, a vontade de trabalhar de volta, sim Deus, a vontade de servir no reino de volta, oh Deus, a saúde de volta, amém, os filhos de volta, os netos de volta. sim Deus, Tudo que estava morto a partir deste momento está começando a germinar. eita Deus, eu creio nisso, Algumas coisas já vão aparecer logo, sim Deus, e você já vai ver a vida refletida logo. sim Deus, Outras, não se distraia, oh Jesus, não se engane, mas a vida já está nascendo por baixo da terra. amém, Jesus, eu creio nisso, Quanto maior a árvore, maior a raiz. aleluia, Quanto maior a raiz, mais tempo antes dela Aleluia. despontar. Mas Glória a não Deus. ouça o que o inimigo disser de que Deus. essa palavra era só para o outro. Essa palavra Deus. não era para você. Se você está aqui, você está recebendo essa palavra direto creio nisso, do trono Deus. de Deus. é para nós, Não é de mim, é do próprio Deus. Oh, A Deus. minha vida está sobre a sua casa. nós recebemos, Mesmo Pai. que você ainda não veja, porque eu ainda estou trabalhando na Sim, raiz. Jesus. Para que essa raiz permaneça. Sim, Para que quando essa flor, essa planta, essa Sim, árvore Jesus. sair debaixo da Eita, terra, Deus. o sol não queime, o passarinho não coma e nem os espinhos abafem. Jesus. Mas essa raiz que vai estar firmada em mim por causa Sim, da meu Pai. vida que eu profetizei na sua casa hoje, Oh, Jesus. ela vai ter raiz para permanecer Amém, Jesus. e dar muito fruto, Sim, e Deus. frutos de vida, e vida em abundância. Sim, Deus. Porque não importa o que o diabo levou, Sim, Jesus. o que importa é o que eu estou trazendo de volta. O que importa é o que eu trouxe de volta. Oh, Deus. E o que importa é o que eu trarei de volta. Aleluia. A começar de você. Sim, Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Linda e importante palavra. Amém. Para quem está assistindo aí pela transmissão, nós pedimos perdão. Inexplicavelmente aí o YouTube deu uma travada, um processamento aí, perdeu acho que pelo menos uns 5, 10 minutos aí da ministração, até a gente voltar, reiniciar tudo, deu um estresse ali, mas voltou, pegou pelo menos no final, glórias a Deus. E amanhã então a gente vai ter que editar, juntar duas partes aí, tá bom? Para ficar pelo menos aí de demanda gravada, mas amém, foi bom, eu tenho certeza para que todos que estão aqui, foi bênção. E eu tenho certeza que a palavra é algo muito importante, por isso que Jesus é o verbo, amém?
Por isso que Jesus também fala que a ligação da palavra, a minha palavra, a sua palavra já é importante, mas quando elas estão ligadas, ela tem um poder maior ainda. Amém? Nós vamos começar a pregar de novo. Eu não posso fazer isso. Amém? Glórias a Deus. Amém, amados? Glórias a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor.